Após receber verba suplementar, Polícia Federal informa que vai entregar de forma cronológica os 175 mil passaportes solicitados desde a suspensão do serviço em 27 de junho. E você vai ver também. Ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, é preso após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Agnello Queiroz, ex-governador do Distrito Federal, é condenado por improbidade administrativa por permitir reintegração de policial militar expulso por motivos disciplinares. Ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, nega a liberdade à mulher presa por tráfico interestadual de drogas. E veja também as regras que devem ser respeitadas em planos de saúde para animais domésticos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Filho de Pelé, o ex-goleiro Edinho, se apresentou nesta tarde à Polícia Civil em Santos, litoral de São Paulo, para cumprir 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou as apelações da defesa. O advogado do ex-goleiro informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a uma mulher presa preventivamente por suposta prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico interestadual de drogas. A mulher foi presa em flagrante com 23 quilos de cocaína em pó, 16 gramas de cocaína petrificada, 1 quilo de pasta base de cocaína e 30 quilos de maconha. A defesa alega que a mudança da prisão em flagrante para preventiva não está devidamente fundamentada, como prevê o Código de Processo Penal. Alega também constrangimento ilegal por causa do excesso de prazo para audiência de instrução e julgamento. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a ministra Laurita Vaz também negou o pedido da defesa. Ela ressaltou que os fundamentos da decisão de segunda instância estão corretos e levam em consideração a quantidade e a variedade das drogas apreendidas. O ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro dos Esportes, Agnello Queiroz, foi condenado por improbidade administrativa ao permitir a reintegração do ex-deputado distrital Marco Lima à Polícia Militar em 2012. Ele havia sido expulso da corporação há mais de 10 anos por motivos disciplinares. Agnello foi condenado a ressarcir cerca de R$1 milhão aos cofres públicos. O valor é o que o policial recebeu após ser reintegrado. O ex-governador também vai ter que pagar multa e perde os direitos políticos por 8 anos. Ainda cabe recurso da decisão. Essa é a 5ª condenação de Agnello pela Justiça do Distrito Federal. Ele ainda responde a outros 2 processos por improbidade. O Ministério Público Federal defende a retomada dos processos de demarcação e titulação de terras para comunidades quilombola. Em documento dirigido à Casa Civil da Presidência da República, o MPF pede que seja suspensa a orientação recente do órgão para que demarcações sejam paralisadas até a conclusão do julgamento sobre a legalidade do processo no Supremo Tribunal Federal. O decreto que regulamenta a identificação, os limites, a demarcação e a entrega de títulos das terras ocupadas por descendentes das comunidades dos quilombos foi questionado por uma ação direta de inconstitucionalidade em 2015. Com um voto favorável e outro contrário à solicitação da União, o julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista feito pelo ministro Dias Toffoli. A previsão é que no dia 16 de agosto o julgamento seja retomado pela Corte. Na avaliação da Casa Civil, o resultado parcial com voto a favor da ação de inconstitucionalidade exigiria a interrupção dos processos de regularização das terras, como medida para evitar a insegurança jurídica maior. O governo federal também justificou a devolução de todos os processos de demarcação de territórios quilombolas à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para revisar e fazer os ajustes, alegando que caberia ao órgão decidir a ordem que se dará à regularização.
O MPF contesta o posicionamento da Casa Civil, afirmando que a justificativa não tem respaldo jurídico e fragiliza a proteção dos direitos fundamentais das comunidades de quilombolas, colocando em risco, inclusive, a sobrevivência desses povos tradicionais, que se encontram em situação de vulnerabilidade. A Polícia Federal confirmou o recebimento de pouco mais de 102 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes. A portaria que liberou o recurso foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A emissão de passaportes estava suspensa desde o dia 27 de junho. O restabelecimento do serviço depende agora da Casa da Moeda, que é quem confecciona os documentos. 175 mil pessoas estão à espera do passaporte e é possível imprimir até 15 mil por dia. A Polícia Federal informou que o serviço será normalizado o mais brevemente possível. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Dia Internacional do Empregado Doméstico lembra a importância do registro desses profissionais e as penalidades para os patrões que não cumprem a lei. A gente volta já já. Sabe quando você entra numa loja de roupas, experimenta várias peças e não gosta de nada? Pois é, a gente se sente na obrigação de levar alguma coisa, não é? Mas não precisa não. Isso é garantia do Código de Defesa do Consumidor. Nesta loja de roupas femininas em Brasília, a rotina é lidar com clientes que ficam horas e horas experimentando várias peças. E de vez em quando, não compram nada. Mas isso não incomoda a gerente. Tranquilo, é normal, né? O cliente tem que provar sim tudo, tem que experimentar todas as roupas e não é obrigado a levar. É o nosso trabalho, é o nosso papel mostrar tudo para o cliente, né? Antônia é uma dessas clientes e pensa várias vezes antes de comprar. Eu experimento todas as peças que eu vou levar, não que eu vá levar tudo, mas eu gosto de olhar o acabamento, então se eu gostar, eu gostei desse, não gostei desse, por isso, por aquilo, e levo sempre o que eu gosto. O direito de experimentar vários produtos de uma loja sem o compromisso de comprar é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o comerciante não é obrigado a fazer a troca, a não ser em casos de defeitos. Não existe limite. E não existe produto que o consumidor não possa provar. Até os produtos que estão lacrados, como perfumes, brinquedos, eletrônicos, o lojista deve disponibilizar um mostruário para que esse consumidor teste e veja como é que funciona. Também quanto a vestuário, ele também pode testar e provar quantas peças ele quiser, sem qualquer tipo de compromisso de levar essa peça ou de pagar por esse teste ou por essa opção. Algumas lojas não permitem que os clientes experimentem peças brancas, roupas íntimas e de banho. Isso é uma prática abusiva. Se está à venda, o consumidor tem o direito de provar. Apesar de não ser obrigada por lei a fazer troca de peças sem defeito, a gerente explica que a política da empresa é oferecer essa opção ao cliente. O cliente não gostou da peça, provou em casa, viajou, voltou de viagem. Não me senti bem, eu quero trocar. Nós trocamos sim, porque o mais importante é o nosso cliente. O Dia Internacional do Trabalho Doméstico é comemorado amanhã. No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, 6 milhões e 58 mil pessoas têm essa ocupação. Apenas 1 em cada 3 tem carteira assinada. E de cada 10, 9 são mulheres. Com o passar dos anos, muitas coisas mudaram para os empregados domésticos. E as mudanças mais significativas aconteceram a partir de 2013, com a promulgação da Emenda Constitucional 72. Ela representou uma grande conquista porque iguala os direitos da categoria. Os trabalhadores domésticos são todos os que têm vínculo com o lar. Babás, empregadas, motoristas e caseiros que passaram a ter jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias ou 44 semanais. A emenda proibiu o pagamento de salário inferior ao mínimo e a hora extra. Estabeleceu que no ambiente de trabalho os riscos devem ser reduzidos para garantir a saúde, higiene e segurança dos trabalhadores domésticos e não pode ter diferença entre empregados por sexo, idade, cor ou estado civil. Quanto à idade, o trabalho noturno perigoso ou insalubre não está autorizado para menores de 18 anos e menores de 16 anos não devem trabalhar, com exceção na forma de aprendiz.
Mesmo com as regras claras, alguns direitos ainda precisavam de regulamentação para entrar em vigor. Foi quando, em 2015, a Lei 105 foi sancionada. Com isso, os domésticos passaram a ter direito a 8% do salário para o FGTS pagos pelo empregador. Antes era facultativo ao patrão bancar esse e outros direitos, como seguro-desemprego, nos casos de demissão sem justa causa. Seguro contra acidente de trabalho, caso aconteça, o trabalhador passará a receber 0,8% do salário. 20% de adicional noturno, caso as funções sejam desempenhadas entre 22 e 5 horas. Multa em caso de rescisão do contrato sem justa causa. Aí o trabalhador terá direito a 40% de FGTS. E também o salário família. Desde 2015, os patrões não têm escolha. São obrigados a registrar o funcionário sob pena de incorrer em multas e punições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. Guilherme Menezes tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Este é um ótimo momento para a gente discutir algumas questões importantes e é para isso que eu estou aqui com a advogada Renata Vieira, ela é especialista em direito do trabalho. Renata, desde a aprovação da PEC das domésticas para cá, as mudanças de fato foram implementadas? Em alguns casos, sim, né? Principalmente quando a questão com relação ao I-Social, que traz para a gente a regulamentação do FGTS e do seguro-desemprego para elas. Então, com a implementação, os patrões passaram a se cadastrar e a necessidade de recolher o FGTS e, nas hipóteses de rescisão, o pagamento da multa também. E a jornada? A jornada, na verdade, depende muito do controle do patrão. Se o patrão resolver implementar um livro ou um caderno de ponto ali para anotar, aí sim foi feito. Do contrário, a gente sabe que no dia a dia isso não é feito, então acaba que indo para a justiça e depende da empregada provar a eventualidade de umas horas extras. Agora, essa reforma trabalhista recente, o que dela se aplica ao caso das domésticas ou dos domésticos? Alguns artigos, né? Assim, a gente pode citar os principais, porque na verdade a gente agora pega a legislação do doméstico, verifica quais os artigos que se aplicavam e que foram alterados. Então, dentre eles, a gente tem a questão da jornada, a questão do 12/36, que a gente tem agora regulamentado, uma jornada de até 48 horas semanais. A gente tem a questão das férias, do fracionamento das férias, que é uma possibilidade de fracionar em até 3 vezes. A questão com relação à rescisão contratual também, por mútuo consentimento, né? Eles acordam em rescindir o contrato, então com isso alguns valores vão diminuir, como aviso prévio, como a multa do FGTS também. Vamos falar de cada um desses um pouquinho. Com relação à jornada, o que é que vai acontecer? O que modificou, na verdade, é que agora a gente existe regulamentado pela CLT, a partir de novembro, a jornada de 12/36. Eu trabalho 12 horas e folgo 36 horas. Entre uma jornada e outra existe essa folga de 36 horas, com a possibilidade de trabalhar 12. Lembrando sempre que o intervalo entre a jornada se aplica nesse caso, né? E também houve essa modificação de 30 minutos agora também, acima de 6 horas. E sobre o fracionamento das férias, como é que fica? O fracionamento das férias funciona assim: a partir de agora o empregador avisa e comunica que irá acontecer as férias e a empregada solicita o fracionamento em até 3 vezes. Então agora funciona um período mínimo de 5 e um período máximo de 15 dias. Então eu posso fracionar em 3 vezes as férias. As duas partes têm que estar de comum acordo. Tem que estar de comum acordo. Senão não vale. Senão não vale. Em relação ao último ponto, que é a rescisão contratual em comum acordo, né? Funciona assim. Na verdade, isso veio até para regularizar uma prática que já é existente. Eu quero ser demitida, mas eu não queria perder os meus direitos. Então, diante de agora, eu posso chegar para o meu patrão e a empregada doméstica vai poder fazer isso e falar: eu gostaria de ser mandada embora, vamos em comum acordo a finalizar o contrato. Fazendo isso, o empregador paga só 50% do aviso prévio indenizado e paga só 50% da multa do FGTS, que no caso vira 20%. E tudo isso entra em vigor daqui a 120 dias, é isso? 120 dias, a partir de novembro. Assim como para os outros trabalhadores. Assim como para todos os trabalhadores, né? Todos nós. Muito obrigado, Renata Vieira. William, voltamos para o estúdio. Obrigado, Guilherme, pelos esclarecimentos. A instalação de câmeras em vestiários com base em acordo coletivo de trabalho não viola a intimidade de trabalhadores.
Esse foi o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ao julgar um recurso de uma ajudante de frigorífico. A empregada que trabalhava em Santa Catarina queria ser indenizada por danos morais. A ajudante de frigorífico recorreu ao TST após as instâncias inferiores aceitarem o argumento da empresa de que a instalação das câmeras nas paredes e no teto dos vestiários foi uma reivindicação dos próprios trabalhadores para evitar furtos. Além da negociação com o sindicato da categoria, foi considerado o fato de a BRF seguir regras de monitoramento e manter restrito o acesso às gravações. A empregada, no entanto, contestou a validade do acordo, alegando que os trabalhadores eram filmados em trajes íntimos durante a troca de uniforme, no começo e no final da jornada, e que o ajuste não poderia se sobrepor ao direito à intimidade e à privacidade. O recurso da trabalhadora foi rejeitado pela 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo os ministros, a análise do caso exigiria a revisão de fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime e já transitou em julgado. A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou habeas corpus à advogada e modelo Luana Dom, presa na penitenciária de Tupi Paulista, acusada de atuar como pombo-correio da maior facção criminosa de São Paulo. A decisão da ministra foi durante o plantão judiciário. O julgamento do mérito do pedido caberá à 5ª turma do STJ. Em ação de guarda dos filhos, o princípio do melhor interesse do menor deve prevalecer ao determinar a cidade onde o caso será analisado. O STJ julgou o recurso de um pai que solicitou em ação de guarda dos filhos a mudança do juízo competente para o atual domicílio da mãe. O processo foi iniciado na cidade do Rio de Janeiro, onde mora o pai da criança. Durante a ação, a guarda provisória dos filhos foi concedida à mãe, que mora no município de Angra dos Reis. O pai alegou a parcialidade do juízo de origem. Acrescentou também que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência para julgar o caso deve ser determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pelo menor. No STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva entendeu que não houve parcialidade no julgamento e que a alteração da competência só atrasaria a solução do caso e não traria nenhum benefício aos menores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para questionar a emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, que estendeu a aplicação do teto remuneratório a funcionários de empresas públicas e sociedades de economia mista distritais. Foram atingidos principalmente os funcionários da Companhia Energética e da Companhia de Saneamento, que recebiam acima do limite constitucional. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, entendeu que o caso não é urgente e, por isso, determinou que o processo seja encaminhado ao gabinete do relator, ministro Celso de Mello, que vai analisar o caso após o recesso forense. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, veja as regras que devem ser respeitadas em planos de saúde para animais domésticos. Voltamos em instantes. O desembargador federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspendeu uma decisão judicial que autorizava visitas íntimas ao traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A medida atinge apenas Marcinho VP e não afeta outros 68 presos do sistema federal que também foram beneficiados com direito à visita íntima. Recomeçar. Esse é o maior sonho dos detentos que estão no sistema prisional. Alagoas é o estado que proporcionalmente mais emprega penados no país. Um investimento que reduz a reincidência no crime. As mãos habilidosas são a prova de que Micaele já tem bastante prática no ofício de corte e costura. Ao todo, já são 4 anos participando dessa oficina, desde que chegou no sistema prisional em 2012. Juntamente com mais outras 18 reeducandas, Micaele acaba recebendo benefícios por estar trabalhando. Isso significa que a cada 3 dias trabalhados ou 12 horas de cursos, elas têm reduzido 1 dia da pena. Eu passei pelo artesanato, eu trabalhei com marcenaria, eu trabalhei com filé, eu já trabalhei também com pintura e com decopagem.
Eu tenho várias capacitações para quando sair trabalhar. Toda a produção que é feita aqui na oficina de corte e costura serve para atender a demanda do próprio sistema prisional ou também para atender encomendas que vêm de fora. Hoje, por exemplo, elas estão produzindo roupas que vão servir para o setor de nutrição aqui do sistema prisional. Proporcionalmente, Alagoas é o estado que mais emprega apenados no país. E entre os reeducandos que são inseridos no mercado de trabalho, o índice de reincidência no crime no regime fechado é inferior a 5% e no regime semiaberto é de 2%. A gerente de Educação, Produção e Laborterapia do sistema prisional nos contou que atualmente existem 14 oficinas em funcionamento no regime fechado e que mais outras 4 estão para serem implementadas em breve. 100% das mulheres condenadas do sistema prisional trabalham e no núcleo ressocializador, que é uma unidade de referência no país, 100% dos reeducandos que lá também trabalham. A gente não tem dados assim registrados em relação às mulheres, mas a gente percebe que o comportamento delas mudam com a capacitação, com a educação, com tudo que eles recebem de bom aqui no sistema prisional. Micaele já conta os dias para sair da prisão. Eu sonhei em abrir um ateliê, uma loja própria para mim trabalhar. É o meu sonho, viver honestamente, né? Iris entrou para o sistema semiaberto em 2010 e recentemente foi colocada no programa de reinserção da Secretaria de Ressocialização do Estado. Iris trabalha na recepção do Fórum da Capital. A partir de agora, pretende voltar a estudar para poder realizar um grande sonho. Uma futura doutora, eu creio. Estudar o quê? Direito, eu já tranquei a faculdade e vou retomar a faculdade, retomar minha vida novamente. Segundo a chefe de reintegração da Secretaria de Ressocialização, existem atualmente 600 reeducandos trabalhando no estado, sendo 480 do regime semiaberto e 120 do fechado. Ela lembrou ainda que atualmente a Secretaria possui 29 convênios para os reeducandos do regime semiaberto. Até um apelo que a gente faz a empresas, a órgãos que ainda não têm essa mão de obra, que entrem em contato conosco, que façam essa parceria, porque tem pessoas realmente querendo trabalhar e mostrar para a sociedade que podem ser produtivos e ter uma vida socialmente harmoniosa. A pobreza, ela não é determinante, não posso dizer que seja determinante, porque tem muitas pessoas pobres que não se envolvem com a criminalidade, mas ela é decisiva para aquelas pessoas que resolverem entrar para o submundo do crime. Quando chega no sistema prisional, ele encontrando um estudo, ele encontrando um curso profissionalizante, então certamente essas pessoas que estão participando desses cursos, estão estudando, vão ser devolvidas para a sociedade bem melhores do que entraram, sem dúvida alguma. Os seguros de saúde para animais ainda não são muito populares no Brasil, mas acompanham o crescimento do mercado pet. Por não existir regulamentação, os contratos devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Snoopy é um shih tzu de 7 anos. É o bebê da casa. O bebê tem plano de saúde. A mensalidade, R$ 55,00, com direito a 8 consultas e 3 vacinas por ano, além de exames. Eu acho interessante, igual um plano da gente, né? Ficou doente, pega a carteirinha e vai-se embora com a criança. Os seguros de saúde para animais ainda não são muito populares no país, mas acompanham o crescimento do mercado pet e da população de bichinhos de estimação. Só de cães são mais de 52 milhões. Esta clínica veterinária atende 3 planos de saúde. Os mais completos oferecem um número maior de consultas e exames, além de cirurgias e internações. O atendimento por meio do seguro-saúde vem crescendo ano a ano na clínica. Segundo a proprietária, os donos de animais estão mais precavidos. São clientes, donos de animais, né, que cuidam do bem-estar dos seus bichos, que os veem como membros da família e querem estar prevenindo possíveis doenças, né, e tratando também, fazendo check-up constantemente, e até para um caso de uma doença súbita também, eles poderem trazê-los com um custo mais baixo do que aconteceria se eles trouxessem se não tivessem o plano. O Brasil não tem regulamentação sobre planos de saúde para animais. Por isso, perante a Justiça, o que vale é o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 diz que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores,
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a idade, saúde, conhecimento ou condição social. Também é vedado exigir do consumidor vantagem excessiva. Sendo descumprido o contrato, ele pode procurar o judiciário, né? Se for até 20 salários mínimos do valor da causa, ele pode entrar no juizado especial sem a necessidade de um advogado. Se for até 40 salários mínimos, já é obrigatória a presença de advogado. E no caso de passar de 40 salários mínimos do valor da causa, aí é obrigatória a justiça comum com a presença de um advogado. E nesse processo, ele pode buscar uma indenização moral e material ou alternativa, se for depender do caso. Antes de escolher a prestadora do plano de saúde, o consumidor deve verificar se a empresa tem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como a rede de atendimento em hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e centros de diagnóstico. E as cláusulas do contrato devem ser lidas com bastante atenção. O principal na leitura de um contrato é ver a cobertura. Qual o serviço que está previsto ali, se aqueles serviços vão ser suficientes para cuidar da saúde do animal. Um violão, um computador e uma câmera. O Refrão de Domingo vai mostrar que basta isso para que um músico faça sucesso hoje em dia. Um exemplo é a cantora e compositora Raquel Reis. Ela se mostrou para o mundo como artista sem sair do quarto. Depois do sucesso na internet, ela prepara o primeiro álbum gravado em estúdio. O Refrão é domingo, às 9h30 da noite. Pra não me perder, eu vou tomar E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue aqui na TV Justiça.